O Senhor dos Anéis, Parte 1, A Irmandade do Anel. CD 14. Muitos encontros. Frodo acordou e deu consigo deitado numa cama. Ao princípio, pensou que dormira até tarde, depois de um sonho comprido e desagradável que ainda persistia nas fronteiras da memória, ou teria estado doente. Mas o teto pareceu-lhe estranho. Era plano e tinha traves escuras, ricamente esculpidas. Deixou-se ficar mais um bocadinho a olhar para as manchas de sol na parede e a escutar o ruído de uma queda de água. Onde estou e que horas são? Perguntou em voz alta a olhar para o teto. Estás em casa de Elrond e são 10 horas da manhã, respondeu-lhe uma voz. Se te interessa saber, hoje é o dia 24 de outubro. Gandalf! Exclamou Frodo e sentou-se na cama. O velho feiticeiro estava sentado numa cadeira, junto da janela aberta. Sim, estou aqui, confirmou. E tu podes considerar-te com sorte por estares também aqui, depois de todas as coisas absurdas que fizeste desde que saíste de casa. Frodo voltou a deitar-se. Sentia um conforto e uma tranquilidade tão grandes que não lhe apetecia discutir. E, de qualquer modo, não lhe parecia que levasse a melhor, se discutisse. Já estava completamente acordado e começava a recordar a sua viagem, o desastroso atalho pela Floresta Velha, o acidente do garrano empinado e a loucura que o levara a enfiar o anel no dedo debaixo do cume do tempo. Enquanto pensava em todas essas coisas e tentava em vão fixar a memória na sua chegada a Rivendell, seguiu-se um longo silêncio, interrompido apenas pelos suaves puffs de Gandalf, ao soprar pela janela anéis brancos de fumo do cachimbo. Onde está o Sam? Perguntou Frodo por fim. E os outros todos estão bem? Sim, estão todos sãos e salvos, respondeu-lhe Gandalf. O Sam esteve aqui até o mandar descansar um pouco, há coisa de meia hora. O que aconteceu no Val? Pareceu-me tudo tão vago e indistinto, e ainda parece. É natural, estavas a começar a desaparecer, respondeu o feiticeiro. A ferida levava a melhor, finalmente. Mais umas horas e não nos seria possível ajudar-te. Mas a verdade é que tens uma certa força, meu querido Hobbit. Como demonstraste na anta. Aí esteve por um triz. Foi talvez o mais perigoso de todos os momentos. Só gostaria que tivesses resistido no cume do tempo. Parece estar já ao corrente de muito do que se passou, observou Frodo. Não falei aos outros do que aconteceu na anta. Ao princípio, achei demasiado horrível falar disso. Depois, tive outras coisas em que pensar. Como soube? Falaste muito enquanto dormias, Frodo, e não me foi difícil ler-te o pensamento e a memória, respondeu Gandalf suavemente. Não te preocupes. Há pouco falei em coisas absurdas, mas foi uma força de expressão. Penso bem de ti e dos outros. Não foi pequeno feito teres chegado tão longe, e através de tantos perigos, e ainda trazeres o anel. Nunca o teríamos conseguido sem o passo de gigante, afirmou Frodo. Mas precisávamos de si. Eu não sabia que fazer sem o senhor. Atrasaram-me, e isso foi quase a nossa ruína. E daí, não tenho a certeza, talvez tenha sido melhor assim. Gostaria que me contasse o que aconteceu. Tudo a seu tempo. Hoje não deves falar, nem preocupar-te, seja com o que for. Ordens de Elrond. Mas se falasse, deixaria de pensar e conjecturar, o que também é muito cansativo, protestou Frodo. Agora estou completamente acordado e lembro-me de muitas coisas que exigem explicação. Por que o atrasaram? Devia dizer-me isso, pelo menos. Não tardarás a ouvir tudo quanto desejas saber, prometeu-lhe Gandalf. Reuniremos um conselho assim que estiveres suficientemente bem. Por agora, dir-te-ei apenas que estive cativo. O senhor? Exclamou Frodo surpreendido. Sim, eu, Gandalf, o grisalho, respondeu o feiticeiro solenemente.
Há muitas forças no mundo, do bem e do mal. Algumas são mais poderosas do que eu. Contra outras ainda não fui posto à prova, mas a minha hora aproxima-se. O Sr. de Morgul e os seus cavaleiros negros entraram em ação. Prepara-se a guerra. Então já sabia dos cavaleiros antes de eu os encontrar? Já sabia. Até te falei deles uma vez, pois os cavaleiros negros são os espectros do anel, os 9 servos do Senhor dos Anéis. Mas ignorava que tivessem surgido de novo, caso contrário teria fugido imediatamente contigo. Só tive notícias deles depois de te deixar, em junho, mas essa história tem de esperar. Por agora, fomos salvos da catástrofe por Aragorn. Sim, foi Passo de Gigante que nos salvou, concordou Frodo. No entanto, ao princípio receei-o, e creio que o Sam nunca confiou inteiramente nele, pelo menos até encontrarmos Glorfindel. Gandalf sorriu. Já me contaram tudo a respeito do Sam. Ele agora já não tem dúvidas nenhumas. Ainda bem, pois ganhei muito afeto a Passo de Gigante. Afeto talvez não seja a palavra adequada. O que quero dizer é que me é querido, embora seja estranho e às vezes severo. Na verdade, lembra-me muito o senhor. Não sabia que havia na gente grande pessoas como ele. Pensava que eram apenas grandes e muito estúpidos. Bondos e estúpidos como Carrapiço, ou estúpidos e maus como Bil Fetoso. Mas a verdade é que no Shire pouco sabemos a respeito dos homens, a não ser talvez dos de Bree. Nem sequer sabem muito a respeito desses, se pensas que o velho cervejeiro é estúpido, comentou Gandalf. Tem sensatez bastante no seu campo. Pensa menos do que fala, e mais devagar, mas consegue ver a tempo através de um muro de tijolo, como dizem em Bree. A verdade, porém, é que na Terra-média restam poucos como Aragorn, filho de Arathorn. A raça dos reis do outro lado do mar está quase a acabar. Talvez esta Guerra do Anel seja a sua última aventura. Quer dizer que Passo de Gigante é, realmente, uma das pessoas dos antigos reis? Perguntou Frodo, maravilhado. Julgava que tinham desaparecido todos há muito tempo e que ele era só um caminhante. Só um caminhante, exclamou Gandalf. Meu querido Frodo, é isso, exatamente o que são os caminhantes, o que resta no norte do povo grande, dos homens do ocidente. Já me ajudaram no passado e precisarei da sua ajuda no futuro, pois já chegamos a Rivendell, mas o anel ainda não está em segurança. Suponho que não, concordou Frodo, mas até agora o meu único pensamento foi chegar aqui, e espero não ter de ir mais longe. É muito agradável descansar. Passei um mês de exílio e aventura e descobri que me chegou e não quero mais. Calou-se e fechou os olhos. Passados momentos, voltou a falar. Tenho estado a fazer contas e o resultado não me dá 24 de outubro. Devia ser 21. Devemos ter chegado ao Val a 20. Já falaste e fizeste mais contas do que devias, observou Gandalf. Como sentes agora o flanco e o ombro? Não sei. Para ser franco, não o sinto, o que é uma melhoria, mas fez um esforço. Posso mexer outra vez o braço um bocadinho. Sim, está a regressar à vida. E não está frio, acrescentou enquanto tocava na mão esquerda com a direita. Ótimo, exclamou Gandalf. Está a sarar depressa. Não tardas a estar de novo bom. Elrond curou-te. Foi ele que te tratou durante dias, desde que te trouxeram para cá. Dias? Bem, 4 noites e 3 dias, para ser exato. Os elfos trouxeram-te do Val na noite de 20, altura em que perdeste o conto ao tempo. Temos estado preocupadíssimos e o Sam não saiu praticamente do teu lado, de dia e de noite, a não ser para fazer recados. Elrond é um mestre na arte da cura, mas as armas do nosso inimigo são terríveis. Para dizer a verdade, eu tinha muito pouca esperança, pois suspeitava de que ainda havia algum fragmento da lâmina no interior da ferida fechada. Só ontem à noite é que Elrond encontrou uma pequena lasca e a retirou. Estava profundamente enterrada e a enterrar-se cada vez mais. Frodo estremeceu ao lembrar-se da faca cruel com uma boca na lâmina que se derretera nas mãos de Passo de Gigante.
Não te assustes, tranquilizou-o Gandalf. Já lá não está. Foi derretido. E parece que os hobbits se desvanecem com muita relutância. Conheci muitos guerreiros fortes da gente grande que teriam sido rapidamente dominados por esse fragmento que trouxeste 17 dias no corpo. Que me teriam feito? Perguntou Frodo. Que pretendiam os cavaleiros fazer? Tentaram traspassar-te o coração com uma faca Morgul, que permanece na ferida. Se tivessem sido bem-sucedidos, ter-te-ias tornado como eles, mas mais fraco e sob o seu comando. Passarias a ser um espectro dominado pelo Senhor das Trevas, que te atormentaria por teres tentado ficar com o seu anel, se é possível haver maior tormento do que ser privado do anel e vê-lo na mão dele. Felizmente não compreendi o perigo terrível em que me encontrava, exclamou Frodo em voz fraca. Sentia um medo de morte, claro, mas se soubesse mais alguma coisa não tentaria mexer-me sequer. Espanta-me que tenha escapado. Sim, a sorte ou o destino ajudaram-te, admitiu Gandalf, para não mencionar a coragem. O teu coração não sofreu nada e só o teu ombro foi traspassado, porque resiste até ao fim. Mas pode-se dizer que escapaste à justa por um triz. Correste o perigo maior quando usaste o anel, pois nessa altura tu próprio estavas meio no mundo dos espectros, e eles poderiam ter se apoderado de ti. Tu podias vê-los e eles podiam ver-te. Bem sei, foi horrível vê-los, mas como se explica que todos lhes pudéssemos ver os cavalos? Porque são cavalos verdadeiros, assim como são verdadeiros os seus trajes pretos, que eles usam para dar forma ao seu nada quando têm de lidar com os vivos. Mas então por que motivo suportam os cavalos pretos tais cavaleiros? Todos os outros animais ficam aterrorizados quando eles se aproximam, até o cavalo élfico de Glorfindel. Os cães uivam e os gansos fazem um barulho infernal quando os veem. Esses cavalos nasceram e foram criados para servir o Senhor das Trevas, em Mordor. Nem todos os seus servos e nem todas as suas coisas são espectros. Há orcs e trolls, wargs e lobisomens, e houve e ainda há muitos homens, guerreiros e reis, que caminham vivos debaixo do sol e, apesar disso, se encontram sob o seu domínio, e o seu número aumenta diariamente. E Rivendell e os elfos? Rivendell está em segurança? Sim, por enquanto. Até tudo mais ser conquistado. Os elfos podem temer o Senhor das Trevas e fugir dele, mas nunca mais o escutarão ou servirão. E aqui, em Rivendell, ainda vivem alguns dos seus principais inimigos, os Elfiformes, Senhor do Eldar, que além dos mares mais longínquos. Não temem os espectros, pois os que viveram no reino abençoado vivem simultaneamente em ambos os mundos e têm grande poder tanto contra o visível contra o invisível. Pareceu-me ver um vulto branco que brilhava e não se tornou indistinto como os outros. Era Glorfindel? Sim, viste-o momentaneamente como ele é do outro lado, um dos mais poderosos do povo antigo. É um nobre elfo de uma casa de príncipes. Na realidade, existe em Rivendell uma força capaz de resistir durante algum tempo ao poder de Mordor, e noutros lados ainda existem também outras forças dessas. E há igualmente poder, mas de outra espécie, no Shire. No entanto, todos esses lugares se tornarão em breve ilhas sitiadas, se as coisas continuarem como agora. O Senhor das Trevas está a utilizar toda a sua força. Gandalf levantou-se, esticou o queixo e a barba tornou-se-lhe rígida e direita como o arame eriçado. No entanto, declarou, não devemos perder a coragem. Em breve estarás bom, se eu não te matar a falar. Estás em Rivendell e não precisas de te preocupar, seja com o que for, por enquanto. Não perderei a coragem porque não tenho nenhuma para perder, mas neste momento não estou preocupado, redarguiu Frodo. Dê-me notícias dos meus amigos e conte-me como acabaram as coisas no Val, como já lhe pedi várias vezes, e ficarei satisfeito. Por enquanto.
Depois talvez volte a dormir, mas não conseguirei fechar os olhos enquanto não me contar o resto da história. Gandalf levou a cadeira para junto da cama e olhou Frodo com atenção. A cor voltara-lhe ao rosto, tinha os olhos límpidos e completamente despertos e atentos, sorria e parecia de perfeita saúde. No entanto, ao olhar do feiticeiro não escapou uma leve mudança, como que uma sugestão de transparência em todo ele e, especialmente, na mão esquerda, que estava fora da cama, em cima da colcha. Era de esperar, pensou Gandalf. Ainda não está nem meio curado e nem o próprio Elrond pode prever aquilo em que se tornará, no fim. Espero, no entanto, que não seja em nada de mal. Pode tornar-se como um espelho cheio de luz clara para ser visto por olhos capazes de ver. Estás com um aspecto esplêndido, disse em voz alta. Vou arriscar-me a contar-te uma história breve, sem consultar Elrond, mas muito breve, nota, e depois dormirás. Eis o que aconteceu, tanto quanto posso deduzir. Os cavaleiros foram diretos a ti, assim que fugiste. Já não precisavam de se deixar guiar pelos seus cavalos, pois tu tornaras-te visível para eles, em virtude de te encontrares no limiar do seu mundo. Além disso, o anel atraía-os. Os teus amigos saltaram para fora da estrada, pois de contrário teriam sido esmagados. Sabiam que nada te poderia valer se o cavalo branco te não valesse. Os cavaleiros eram tão velozes que não poderiam alcançá-los, e tão numerosos que não conseguiriam vencê-los. A pé, nem Glorfindel e Aragorn, juntos, seriam capazes de deter os 9 simultaneamente. Quando os espectros passaram como o vento, os teus amigos correram atrás deles. Perto do val há um pequeno buraco na berma do caminho, oculto por algumas árvores anãs. Acenderam aí uma fogueira rapidamente, pois Glorfindel sabia que se desencadearia uma enxurrada se os cavaleiros tentassem atravessar o rio, e que depois ele teria de se avir com quaisquer que ficassem na margem do seu lado. Assim que a enxurrada começou, avançou, seguido por Aragorn e pelos outros com paus acesos na mão. Apanhados entre o fogo e a água, e vendo um nobre elfo revelado na sua ira, ficaram desvairados e as suas montadas enlouquecidas. 3 foram arrastados pela primeira investida da enxurrada. Os outros foram em seguida lançados à água pelos cavalos e submersos. E esse foi o fim dos Cavaleiros Negros? Perguntou Frodo. Não, os cavalos devem ter perecido e sem eles os cavaleiros estão imobilizados. Mas não é fácil destruir os espectros propriamente ditos. No entanto, não há nada a temer deles, por agora. Os teus amigos vadearam o rio depois de a enxurrada passar e encontraram-te caído de bruços, no cimo do aterro, com uma espada partida debaixo de ti. O cavalo estava parado a teu lado, a grudar-te. Estavas pálido e frio, e recearam que estivesses morto, ou pior. Foram encontrados por gente de Elrond, quando te transportavam, devagar, para Rivendell. Quem provocou a enxurrada? Perguntou Frodo. Elrond ordenou-a. O rio deste vale está sob o seu poder e sobe colérico quando ele tem grande necessidade de inutilizar o val. Assim que o comandante dos espectros do anel entrou na água, a enxurrada foi solta. Se me é permitido dizê-lo, contribuí com alguns retoques da minha lavra. Talvez não tenhas reparado, mas algumas das ondas assumiram a forma de grandes cavalos brancos montados por rutilantes cavaleiros, e havia também muitas pedras a rolar e a chocar entre si. Por instantes, receei que tivéssemos libertado uma fúria demasiado violenta, perdêssemos o controle do rio e ele os arrastasse a todos vocês. Há muita força nas águas que descem das neves das montanhas nebulosas. Sim, recordo-me do tremendo rugido, murmurou Frodo. Pensei que me estava a afogar com amigos, inimigos e tudo, mas agora estamos salvos. Gandalf olhou rapidamente para Frodo, mas ele fechara os olhos. Sim, estão salvos, por agora. Em breve haverá banquetes e alegria para celebrar a vitória no Val do Bruinen, e vocês estarão lá, todos em lugares de honra. Esplêndido! Exclamou Frodo. É maravilhoso que Elrond, Glorfindel
e outros tão grandes nobres, para não falar de passo de gigante, se tenham incomodado tanto e me tenham demonstrado tanta bondade? Bem, há muitas razões para que assim seja, afirmou Gandalf, a sorrir. Eu sou uma boa razão. O anel é outra. Tu és o portador do anel, e és também o herdeiro de Bilbo, que achou o anel. Querido Bilbo, exclamou Frodo sonolento, onde estará ele? Gostaria que estivesse aqui e pudesse ouvir tudo quanto se passou. Haveria de se rir. A vaca saltou por cima da lua, e o pobre velho Troll e adormeceu profundamente. Frodo encontrava-se em segurança na última casa acolhedora a leste do mar. Era, como Bilbo a descrevera havia muito tempo, uma casa perfeita, quer gostemos de comer, dormir, contar histórias ou cantar, quer apenas de nos sentarmos e pensarmos melhor, que ainda de uma mistura agradável de tudo isso. O simples fato de lá estar era uma cura para o cansaço, o medo e a tristeza. Quando a tarde chegava ao fim, Frodo acordou de novo e descobriu que já não sentia necessidade de descansar ou dormir e que, pelo contrário, lhe apetecia comer e beber e talvez, depois, cantar e contar histórias. Levantou-se da cama e verificou que o braço recuperara quase por completo a mobilidade antiga. Encontrou preparadas para vestir roupas de tecido verde que lhe assentavam na perfeição. Assustou-se quando, ao olhar para o espelho, viu uma reflexão magríssima da sua pessoa. Aquela figura parecia-se extraordinariamente com o jovem sobrinho de Bilbo, que costumava calcorrear os caminhos do Shire com o tio, mas os olhos fitavam-no pensativamente. Sim, viste uma ou duas coisas desde a última vez que espreitaste de um espelho, disse a reflexão da sua imagem, mas agora toca andar para um alegre encontro. Espreguiçou-se e assobiou uma melodiazinha. Nesse momento, bateram à porta e Sam entrou. Correu para Frodo e pegou-lhe desajeitada e timidamente na mão esquerda. Afagou-a devagarinho e depois corou e virou-se apressadamente. Olá, Sam, cumprimentou Frodo. Está quente. Refiro-me à sua mão, Sr. Frodo. Esteve tão fria durante as longas noites, mas graças, exclamou e virou-se de novo, de olhos brilhantes e a ensaiar uns passinhos de dança. É bom vê-lo levantado e de saúde, senhor. Gandalf mandou-me ver se estava pronto para descer e eu pensei que ele estava a brincar. Estou pronto, estou, respondeu Frodo. Vamos procurar o resto do grupo. Eu posso levá-lo junto deles, Sr. Frodo. Esta casa é muito grande e muito peculiar. Há sempre mais uma coisinha para descobrir e nunca sabemos o que vamos encontrar ao virar da esquina. E elfos, senhor. Elfos aqui e ali, em toda parte. Uns parecem reis, terríveis e majestosos, e outros são alegres como crianças. E a música, e o canto, não que eu tenha tido tempo ou vontade para os escutar desde que chegamos, mas começo a conhecer alguns dos hábitos da casa, por assim dizer. Eu sei o que andaste a fazer, Sam, declarou Frodo e deu-lhe o braço. Mas esta noite vai estar alegre e ouvir até te fartares. Vamos, guia-me por esses cantos todos. Sam conduziu-o por diversos corredores e depois por muitos degraus abaixo, até chegarem a um jardim alto, por cima da margem íngreme do rio. Frodo encontrou os amigos sentados num alpendre do lado da casa virado para leste. As sombras já envolviam o vale, mas ainda havia luz nas faces das montanhas, muito alto. O ar estava quente. Ouvia-se forte o som de água a cair e a correr, e uma suave fragrância de árvores e flores impregnava o ar vespertino, como se ainda fosse verão nos jardins de Elrond. Viva! Exclamou Pippin e levantou-se de um pulo. Cá está o nosso nobre primo. Arranjem espaço para Frodo, senhor do Anel. Caluda, admoestou Gandalf, das sombras do fundo do alpendre. As coisas más não entram neste vale, mas mesmo assim não devemos nomeá-las. O senhor do Anel não é Frodo, e sim o senhor da Torre Negra de Mordor, cujo poder está de novo a alastrar pelo mundo.
Estamos sentados numa fortaleza. Lá fora, escurece. Gandalf tem dito muitas coisas alegres como esta que acaba de dizer, comentou Pippin. Acha que eu preciso de ser metido na ordem. No entanto, parece-me impossível sentir-me triste ou deprimido neste lugar. Até era capaz de cantar, se soubesse a cantiga adequada para a ocasião. Eu próprio tenho vontade de cantar, afirmou Frodo a rir. Confesso, porém, que neste momento ainda me apetece mais comer e beber. Desse mal te curarás, não tarda, ripostou Pippin. Mais uma vez demonstraste a tua habitual astúcia ao levantar-te mesmo à hora de uma refeição. Mais do que uma refeição, um banquete, corrigiu Merry. Os preparativos começaram assim que Gandalf comunicou que estavas refeito. Mal Merry acabara de falar, foram chamados para o salão pelo toque de muitas campainhas. O salão da casa de Elrond estava cheio de gente, elfos, na sua maioria, mas também havia alguns convidados de outro gênero. Como de costume, Elrond ocupava uma grande cadeira na extremidade da comprida mesa, colocada num estrado. Ladeavam-no Glorfindel e Gandalf. Frodo olhou-os, maravilhado, pois nunca tinha visto Elrond, de quem se contavam tantas histórias. Sentados à sua direita e à sua esquerda, Glorfindel e Gandalf, apesar de julgar conhecer o feiticeiro tão bem, revelam-se nobres senhores cheios de dignidade e poder. Gandalf era mais baixo de estatura do que qualquer dos outros dois, mas o comprido cabelo branco, a esvoaçante barba prateada e os ombros largos davam-lhe o aspecto de um rei sábio da lenda antiga. No rosto idoso, sob as sobrancelhas grandes e cor de neve, os olhos escuros pareciam dois carvões capazes de se incendiarem de um momento para o outro. Glorfindel era alto e desempenado, tinha cabelo de ouro reluzente e rosto belo, jovem, destemido e cheio de alegria. Os olhos eram brilhantes e vivos, e a voz como música. Na sua fronte havia sabedoria e na sua mão força. O rosto de Elrond não tinha idade, não era velho nem jovem, embora estivesse gravada nele a recordação de muitas coisas, tanto agradáveis como dolorosas. Tinha o cabelo escuro como as sombras do crepúsculo, adornado com uma pequena coroa de prata. Os seus olhos eram cinzentos como um anoitecer claro, e tinham uma luz que lembrava a das estrelas. Parecia venerável como um rei coroado por muitos invernos, mas ao mesmo tempo era robusto como um guerreiro experimentado em toda a plenitude da sua força. Era o Senhor de Rivendell, poderoso entre elfos e homens. No meio da mesa, encostada às tapeçarias da parede, estava uma cadeira sob um dossel, na qual se sentava uma bela dama tão parecida com Elrond que Frodo calculou tratar-se de sua parente chegada. Parecia jovem, mas não devia sê-lo muito. Nenhuma geada tocava ainda as tranças do seu cabelo escuro. Os braços brancos e o rosto límpido eram imaculados e lisos, e a luz das estrelas brilhava-lhe nos olhos vivos, cinzentos como uma noite sem nuvens. No entanto, todo o seu porte era de rainha, e o seu olhar denunciava reflexão e saber, como o de alguém que aprendeu muitas coisas ensinadas pelos anos. Cobria-lhe a cabeça, sobre a fronte, uma touca de renda de prata salpicada de pequenas pedras preciosas, de uma brancura cintilante, mas o seu vestido cinzento e macio apresentava como único ornamento um cinto de folhas de prata. Assim viu Frodo aquela que poucos mortais já tinham visto, Arwen, filha de Elrond, na qual se dizia que o retrato de Lúthien voltara de novo à terra. Chamavam-lhe Undómiel, porque era a estrela vespertina do seu povo. Estivera muito tempo na terra da família de sua mãe, em Lórien, para lá das montanhas, e só recentemente regressara a Rivendell, a casa de seu pai. Mas os seus irmãos, Eladan e Elrohir, estavam ausentes em errante peregrinação. Viajavam muitas vezes para longe com os caminhantes do norte, pois nunca conseguiam esquecer o tormento da mãe nos antros dos orques. Frodo nunca vira, nem na sua mente imaginara,
tanta beleza num ser vivo, e ficou simultaneamente surpreendido e envergonhado ao verificar que tinha um lugar reservado à mesa de Elrond, entre toda aquela gente nobre e tão bela. Embora tivesse uma cadeira adequada com diversas almofadas a alteá-la, sentiu-se muito pequeno e deslocado. Mas esse sentimento desvaneceu-se depressa. Reinava a alegria e a comida era tudo quanto a sua fome poderia desejar. Decorreu algum tempo antes de olhar de novo em seu redor ou se virar sequer para os seus vizinhos. Procurou primeiro os amigos. Sem rogara que lhe permitissem servir o seu amo, mas tinham-lhe respondido que, daquela vez, era um convidado de honra. Frodo viu, sentado com Pippin e Merry na extremidade superior de uma das mesas laterais próximas do estrado. Só não viu o passo de gigante. À direita de Frodo estava sentado um anão de aspecto importante, ricamente vestido. A sua barba, muito comprida e bifurcada, era branca, quase tão branca como a brancura de neve do tecido do seu vestuário. Usava um cinto de prata e do pescoço pendia-lhe uma corrente de prata e diamantes. Frodo parou de comer para o olhar. Bem-vindo, folgo em conhecê-lo, saudou o anão voltado para ele, e depois foi ao extremo de se levantar para fazer uma vénia. Glóin, às suas ordens, e inclinou-se ainda mais. Frodo Baggins, às suas ordens e da sua família, respondeu Frodo corretamente, ao mesmo tempo que se levantava, surpreendido, e espalhava as almofadas. Está certa a minha suposição de que é o Glóin, um dos 12 companheiros do grande Thorin Escudo de Carvalho? Exatamente, confirmou o anão, que apanhou as almofadas e, cortês, ajudou Frodo a sentar-se de novo. Não pergunto, pois já me disseram que é parente e o herdeiro adotivo do nosso amigo Bilbo, o famoso. Permita que o felicite pelo seu restabelecimento. Muito obrigado, agradeceu Frodo. Constou-me que viveu algumas aventuras muito estranhas, prosseguiu Glóin. Pergunto a mim próprio, deveras intrigado, que terá levado 4 hobbits a empreender uma viagem tão longa. Nunca aconteceu nada semelhante desde que Bilbo viajou conosco, mas talvez eu não deva mostrar-me demasiado curioso, uma vez que Elrond e Gandalf não parecem dispostos a falar do assunto. Penso que não falaremos disso, pelo menos por enquanto, redarguiu Frodo, costesmente. Supunha que até mesmo em casa de Elrond a questão do anel não era motivo de conversa casual. E, de qualquer modo, desejava esquecer as suas preocupações temporariamente. Eu sinto-me igualmente curioso, acrescentou, quanto ao que terá trazido aqui um anão tão importante da longínqua montanha solitária. Glóin olhou e respondeu. Se ainda não sabe, acho que também não falaremos disso por enquanto. Elrond convocar-nos-á a todos em breve, segundo creio, e então ouviremos todos muitas coisas. No entanto, há muitos outros assuntos de que podemos conversar. Conversaram durante o resto da refeição, mas Frodo ouviu mais do que falou, pois as notícias do Shire, tirando o caso do anel, pareciam-lhe longínquas e insignificantes, ao passo que Glóin tinha muito que contar a respeito dos acontecimentos das regiões setentrionais da Terra-Erma. Frodo ficou a saber que Grim-Beorn, o velho, filho de Beorn, se tornara o senhor de muitos homens robustos, a cuja terra, entre as montanhas e a floresta tenebrosa, nem orc nem lobo ousavam ir. Se não fossem os Beornenses, observou Glóin, a passagem de Dale para Rivendell já se teria tornado impossível há muito tempo. São homens valentes e mantêm abertos o Desfiladeiro Alto e o Val de Carrock. Mas cobram portagens elevadas, acrescentou a abanar a cabeça. E, como o antigo Beorn, não gostam por aí além de anões. No entanto, merecem confiança, e isso já é muito, nos tempos que correm. Em parte alguma há homens tão cordiais para conosco como os de Dale. São boa gente os bardenses. Governa-os o neto de Bard, o arqueiro. Brand, filho de Bain, filho de Bard. É um rei forte, e agora o seu reino estende-se muito para sul e leste de Esgaroth. E a respeito do seu próprio povo?
perguntou Frodo. Muito há a dizer, bom e mau, respondeu Glóin. Mas o bom leva a palma. Até agora temos tido sorte. Embora não escapemos à sombra dos tempos que correm, se está realmente interessado em ouvir falar de nós, de bom grado lhe darei notícias, mas mande-me parar quando estiver cansado. Dizem que a língua dos anões tem corda quando eles falam das suas coisas. E, após essa advertência, Glóin lançou-se numa longa narrativa dos feitos do reino dos anões. Sentia-se encantado por ter descoberto um ouvinte tão cortês, pois Frodo não evidenciava quaisquer indícios de fadiga nem tentou mudar de assunto, apesar de, na realidade, depressa ter começado a sentir-se perdido na confusão de nomes estranhos de pessoas e lugares de que nunca ouvira falar. Foi, no entanto, com interesse que ficou a saber que Dain ainda era rei debaixo da montanha e se tornara velho, já passara dos 250 anos, venerando e fabulosamente rico. Dos 10 companheiros que tinham sobrevivido à Batalha dos 5 Exércitos, 7 ainda se encontravam com ele. Dualin, Glóin, Dori, Nori, Bofur e Bombur. Este engordara tanto que não podia ir do sofá para a sua cadeira, à mesa, e eram necessários 6 jovens anões para o transportar. E que aconteceu a Balin, Ori e Oin? Perguntou Frodo. Uma sombra entristeceu o rosto de Glóin, que respondeu. Não sabemos. Foi em grande parte por causa de Balin que vim aconselhar-me com os que residem em Rivendell. Mas esta noite falemos de coisas mais alegres. Glóin começou então a falar das obras do seu povo e contou a Frodo seus grandes trabalhos em Dale e debaixo da montanha. Temo-nos saído bem, afirmou. Mas nos trabalhos em metal não podemos rivalizar com os nossos pais, muitos de cujos segredos se perderam. Fazemos boas armaduras e espadas afiadas, mas não conseguimos fazer de novo cota de malha ou lâmina que se comparem às que se faziam antes da chegada do dragão. Só nas minas e na construção ultrapassamos os antigos. Gostaria que visse, Frodo, os canais de Dale, as montanhas e as lagoas. Gostaria que visse as estradas pavimentadas de pedras de muitas cores, e as câmaras e as ruas cavernosas construídas debaixo da terra, com arcos esculpidos como árvores, e os terraços e as torres das encostas da montanha. Então compreenderia que não temos estado ociosos. Se puder, irei ver tudo isso, redarguiu Frodo. Como o Bilbo ficaria surpreendido se pudesse ver todas as modificações operadas no deserto de Smaug. Glóin olhou-o e sorriu. Era muito amigo de Bilbo, não era? Era, confirmou Frodo. Gostaria mais de o ver do que a todas as torres e palácios do mundo. Por fim, o banquete terminou. Elrond e Arwen levantaram-se e percorreram o salão, e os outros seguiram-nos na devida ordem. As portas escancararam-se e eles atravessaram um corredor largo e outras portas até chegarem a novo salão. Neste não havia mesas, mas crepitava uma boa fogueira na grande lareira existente entre as colunas esculpidas de ambos os lados. Frodo deu consigo a caminhar ao lado de Gandalf. Este é o Salão do Fogo, disse o feiticeiro. Aqui ouvirás muitas canções e muitas histórias, se conseguires manter-te acordado. Mas, com exceção dos grandes dias, geralmente está deserto e silencioso e só cá vêm as pessoas que desejam paz e meditação. O lume está sempre aceso ao longo de todo o ano, mas praticamente não há outra luz. Quando Elrond entrou e se dirigiu para o lugar preparado para ele, menestréis elfos começaram a tocar música suave. O salão encheu-se pouco a pouco e Frodo admirou, deliciado, os muitos rostos belos ali reunidos. A luz dourada da lareira incidia neles e brilhava-lhes no cabelo. De súbito, chamou-lhe a atenção um pequeno vulto escuro, sentado num tamborete, encostado a uma coluna, não longe do lado mais afastado da lareira. A seu lado, no chão, estavam uma taça e algum pão. Frodo perguntou a si mesmo se a pessoa em questão estaria doente, se é que as pessoas adoeciam em Rivendell, e não pudera, por isso, ir ao banquete. A cabeça pendia-lhe como se dormisse, e tinha uma dobra da capa escura puxada para o rosto. Elrond
Aproximou-se e parou ao lado do vulto silencioso. Acorde, pequeno mestre, chamou a sorrir, e depois voltou-se para Frodo e fez-lhe sinal. Chegou finalmente a hora que tanto tem desejado, Frodo. Aqui está um amigo cuja falta sente há muito tempo. O vulto escuro levantou a cabeça e descobriu o rosto. Bilbo! Exclamou Frodo ao reconhecê-lo imediatamente e correu para ele. Olá, Frodo, meu rapaz, respondeu-lhe Bilbo. Com que então cá chegaste, finalmente? Eu esperava que o conseguisses. Sim, senhor, sim, senhor. Constou-me que todo esse banquete foi em tua honra, espero que tenhas gostado. Por que não foi? Admirou-se Frodo. E por que não permitiram vê-lo antes? Não me viste porque estavas a dormir, mas eu vi-te muito. Estive à tua cabeceira com Sam todos os dias. Quanto ao banquete, agora já não me interesso muito por essas coisas. Além disso, tinha que fazer. O quê? Bem, sentar-me e pensar. É uma coisa que faço muito hoje em dia. E este é, em geral, o melhor lugar para isso. Acorde, hein? Observou a olhar para Elrond, e Frodo reparou que os seus olhos brilhavam maliciosamente e não apresentavam quaisquer vestígios de sonolência. Acorde. Eu não estava a dormir, mestre Elrond. Se quer que lhe diga, vieram todos do banquete cedo demais e perturbaram-me a meio de uma canção. Estava atrapalhado com um verso ou dois e a pensar neles, mas agora não creio que consiga compô-los. Cantarão tanto que expulsarão as ideias da minha cabeça e terei de pedir ao meu amigo, o Dúnadan, que me ajude. Onde está ele? Elrond riu-se. Procurá-lo-emos. Depois irão os dois para um canto e acabarão o trabalho. E nós ouviremos a canção e julgá-la-emos antes de terminarem os nossos divertimentos. Foram encarregados mensageiros de procurar o amigo de Bilbo, embora ninguém soubesse onde ele estava nem por que motivo não assistira ao banquete. Entretanto, Frodo e Bilbo sentaram-se ao lado um do outro e Sam acolheu logo e ficou perto deles. Conversaram em voz baixa, alheios à alegria e à música que os cercavam. Bilbo não tinha muito que dizer a seu respeito. Quando partira de Hobbiton, vagueara sem destino pela estrada ou pelos campos de ambos os lados, mas, não sabia como, seguira sempre na direção de Rivendell. Cheguei aqui sem grandes aventuras e, depois de descansar, fui com os anões a Dale, a minha última viagem. Não voltarei a viajar. O velho Balin partira. Depois voltei para aqui e aqui tenho permanecido a fazer uma coisita ou outra. Adiantei um pouco mais o meu livro e, claro, fiz algumas canções. Eles cantam-nas ocasionalmente, só para me serem agradáveis, suponho, pois na realidade não são suficientemente boas para Rivendell. E também ouço e penso. Não se dá pelo passar do tempo aqui. O tempo existe, apenas. É um lugar verdadeiramente extraordinário. Ouço toda a espécie de notícias de além montanhas e do sul, mas quase nenhumas do Shire. Ouvi falar do Anel, claro. Gandalf tem cá vindo muitas vezes. Isso não significa que me tenha dito grande coisa. Tornou-se ainda mais fechado nos últimos dias. O Dúnadan falou mais. Imagina, o meu anel a causar tanta agitação. Foi uma pena Gandalf não ter descoberto mais coisas a seu respeito mais cedo. Eu próprio o teria trazido aqui, há muito tempo, sem tantos problemas. Pensei várias vezes em regressar a Hobbiton para o ir buscar, mas estou a ficar velho e eles não me deixam. Refiro-me a Gandalf e a Elrond. Pareciam pensar que o inimigo me procurava por toda a parte e me faria em picadinho se me apanhasse a passear pelos ermos. E Gandalf até disse, o anel passou de mão, Bilbo. Não seria nada bom para si nem para outros se tentasse meter-se outra vez no assunto. Uma observação estranha, mesmo no Gandalf, mas ele disse que velava por ti e, por isso, deixei as coisas como estavam. Estou contentíssimo por te ver são e salvo. Fez uma pausa e olhou para Frodo, desconfiado. Tem-lo contigo? Perguntou baixinho. Não posso deixar de sentir curiosidade, depois de tudo quanto ouvi, compreendes?
Gostaria muito de lhe dar uma olhadelazinha outra vez. Tenho, sim, respondeu Frodo, com uma estranha relutância. Está exatamente como sempre foi. Bem, gostaria de o ver, só um bocadinho, insistiu Bilbo. Quando se vestira, Frodo descobrira que, enquanto estivera a dormir, lhe tinham posto o anel ao pescoço, suspenso de uma corrente nova, leve, mas forte. Tirou-o devagar. Bilbo estendeu a mão, mas Frodo puxou imediatamente o anel para trás. Para sua angústia e seu espanto, verificou que já não estava a olhar para Bilbo. Dir-se-ia que entre eles se metera uma sombra, através da qual via uma pequena criatura enrugada, de rosto esfomeado e mãos ossudas e ávidas. Teve vontade de lhe bater. A música e as canções que o cercavam pareceram hesitar e fez-se silêncio. Bilbo olhou muito depressa para a cara de Frodo e passou a mão pelos olhos. Agora compreendo, declarou. Guarda-o. Lamento que te tenha calhado semelhante fardo. Lamento tudo. As aventuras nunca terão fim? Suponho que não. Há sempre qualquer outra pessoa que tem de continuar a história? Bem, não tem remédio. Pergunto a mim mesmo se valerá a pena tentar acabar o meu livro. Mas não nos preocupemos com isso agora. O que me interessa neste momento são notícias verdadeiras. Fala-me do Shire, diz-me tudo. Frodo guardou o anel e a sombra desapareceu e deixou apenas uma vaga recordação. A luz e a música de Rivendell cercavam-no de novo. Bilbo sorriu e riu, feliz. Todas as notícias do Shire que Frodo lhe pôde dar, acrescentadas e corrigidas de vez em quando por Sam, o interessaram vivamente, desde o derrube da última árvore até as maroteiras do garoto mais pequeno de Hobbiton. Estavam tão absortos a falar dos acontecimentos dos 4 Farthings que nem deram pela chegada de um homem embrulhado numa capa verde escura, que ficou muitos minutos parado a olhá-los, sorridente. De súbito, Bilbo levantou a cabeça e exclamou: Ah, Dúnadan, chegou finalmente! Passo de gigante? Exclamou por sua vez Frodo. Parece que tem uma quantidade de nomes. Bem, passo de gigante é, pelo menos, um que nunca tinha ouvido chamar-lhe, observou Bilbo. Por que o tratas assim? Foi Passo de Gigante quem lhe respondeu a rir. É como me tratam em Bree, e foi assim que me apresentaram a Frodo. E por que o trata o Bilbo por Dúnadan? O Dúnadan, corrigiu Bilbo. Aqui tratam-no frequentemente assim. Supunha que conhecesses suficiente élfico para saber, pelo menos, o significado de Dún-Adan, homem do ocidente, Númenoriano. Mas não é ocasião para lições. Virou-se para Passo de Gigante e perguntou-lhe: Onde esteve, meu amigo? Por que não compareceu ao banquete? A dama Arwen esteve presente. Passo de Gigante olhou-o gravemente e respondeu: Bem sei, mas muitas vezes tenho de pôr os divertimentos de parte. Eladan e Eohorir regressaram inesperadamente dos ermos e traziam novidades que eu quis ouvir imediatamente. E agora que as ouviu, meu caro, pode conceder-me um momento? Desejo que me ajude numa coisa urgente. Elrond disse que esta minha canção devia ficar terminada antes do fim da tarde, e eu estou encalhado. Vamos para um canto, dar-lhe uns toques. Passo de Gigante sorriu. Pois sim, vamos, deixe-me ouvi-la. Frodo ficou um bocado sozinho, pois Sam adormecera. Além de só, sentia-se também melancólico, apesar da presença de toda aquela gente de Rivendell. Mas os que se encontravam perto dele estavam silenciosos, atentos à música das vozes e dos instrumentos, e não prestavam atenção a mais nada. Frodo começou também a escutar. Ao princípio, a beleza das melodias e das palavras entrelaçadas em diversas línguas élficas como que o fascinaram, apesar de pouco compreender.
Quase parecia que as palavras adquiriam forma, enquanto visões de terras longínquas e coisas alegres que nunca sequer imaginara se desenrolavam à sua frente. O salão, iluminado pela luz das chamas da lareira, tornou-se uma espécie de névoa dourada sobre mares de espuma que suspiravam nas margens do mundo. Depois, o encantamento foi se transformando gradual e crescentemente em sonho, até ele ter a impressão de que lhe corria por cima um rio engrossado, ouro e prata, tão multifacetado que lhe não compreendia a configuração, um rio que se tornou parte do ar vibrante que o cercava, que o encharcou e submergiu. Rapidamente, deixou-se afundar sob o seu peso cintilante num fundo reino de sono. Por lá ficou muito tempo num sonho de música que se transformou em água, e depois, de súbito, numa voz que parecia a de Bilbo a cantar versos. Ouviu as palavras vagamente, ao princípio, e depois com mais clareza. Yarendil era um marinheiro que se demorou em Arvenien, construiu um barco de árvores caídas em Nimbratil para nele viajar, teceu as velas de fios de prata fez as lanternas, deu à proa feição de cisne e pintou as bandeiras de luz. Com a panóplia de reis antigos e anéis encadeados se couraçou, cobriu de runas o cintilante escudo para afastar todas as feridas e todo o mal. De corno de dragão era o seu arco, as suas setas eram de ébano afiado, de prata era a sua cota de malha, e de calcedônia a bainha da espada, que era de aço e valorosa, tinha um alto elmo adamantino com uma pena de águia na cimeira, e ostentava no peito uma esmeralda. Sob a lua e sob as estrelas, muito se afastou das setentrionais costas, fascinado por tentadores encantos para além dos dias de terras mortais. Do ranger do compacto gelo, onde a sombra jaz em gélidos montes, de sufocantes calores e escaldantes desertos, fugiu apressado e, sempre a navegar, em longínquas águas sem estrelas, chegou por fim à noite do nada, e passou, e jamais lhe foi dado ver costa luminosa ou luz procurar. Os ventos da ira sopraram e impeliram-no, e, às cegas, na espuma vogou, de oeste para leste sem rumo. Sem ser anunciado, para a pátria navegou. Aí, voando, acudiu-lhe Elvin, e das trevas se acendeu chama. Mais brilhante do que a luz diamantina era o fogo do seu calor refulgente. O Silmaril ela lhe impôs, e com a luz viva o coroou. Destemido, então, de fronte incandescente, mudou de rumo, e de noite, do outro mundo para lá do mar, forte e desenfreada, uma borrasca rugiu, um vento de potestade em Tarmenel. Por caminhos raros, seguidos por mortais, o seu barco lançou, com sopro cortante, como hálito de morte através dos cinzentos, e havia muito abandonado os mares. De leste para oeste desapareceu. Através da noite eterna regressou, trazido por negras e atroadoras vagas que corriam sobre léguas escuras e costas afundadas, submersas antes do começo dos dias, até que ouviu, em praias perlíferas, onde o mundo termina a longa música, onde vagalhões sempre espumejantes rolam e o ouro amarelo e as pedrarias empalidecem. Viu a silenciosa montanha erguer-se, onde o crepúsculo repousa nos joelhos de Valinor e Eldamar. Olha para longe, para lá dos mares. Peregrino fugido da noite, a branco porto finalmente arribou, a pátria élfica, a verde e bela, onde, puro o ar, onde, pálidas como vidro, sob o monte de Ilmarim, cintilam num fundo vale as torres iluminadas de Tirion, refletidas no lago da sombra. Aí descansou da Odisseia e lhe ensinaram melodias e velhos sábios marquilhas lhe contaram
e harpas de ouro lhe ofereceram. Vestiram-no então de élfico branco e 7 luzes à sua frente mandaram, quando através do Calassirian, para a terra oculta triste partiu, chegou às câmaras eternas, onde luminosos caem os incontáveis anos, e infinitamente reina o Rei primeiro em Ilmarim, na abrupta montanha. E palavras nunca ouvidas foram então ditas da gente, dos homens e da linguagem élfica, para lá do mundo onde visões existem, proibidas àqueles que nele vivem. Para ele depois construíram um barco de mítrio e vidro élfico, e com refulgente proa, nem remo cortado, nem vela desfraldada no mastro de prata, o Silmaril como luz de lanterna e bandeira iluminada de viva chama que sempre brilharia, foi colocado pela própria Elbereth, que a correu e para ele fez asas imortais e o fadou com o eterno destino de navegar pelos céus sem praias, de passar por trás do sol e da lua. Dos altos montes da tarde eterna, onde correm docemente fontes de prata, as asas levaram-no, luz errante, para lá da poderosa muralha da montanha. Do fim do mundo então se afastou e de novo anelou por encontrar, longe, a pátria, através de sombras viajando e ardendo como uma estrela ilha, muito alto, acima das névoas chegou, flama distante à frente do sol, um portento diante da alvorada a despontar, onde cinzentas as águas da terra nórdica correm. E sobre a terra média passou e ouviu finalmente a mágoa chorosa de mulheres e donzelas élficas dos primitivos tempos, dos anos idos, mas sobre ele forte destino pesava, até a lua se apagar, como estrela veloz passar e nunca mais se deter nas praias deste lado onde vivem os mortais. Ser para sempre um arauto com uma missão que nunca descansaria, um arauto que levaria a todo o lado a sua luz, o flamífero da ocidentalidade. O canto cessou. Frodo abriu os olhos e viu Bilbo sentado no seu tamborete num círculo de ouvintes que sorriam e aplaudiam. É melhor repetir, disse um elfo. Bilbo levantou-se e inclinou-se. Sinto-me lisonjeado, Lindir, declarou, mas seria demasiado cansativo repetir tudo. Demasiado cansativo para si não seria, responderam os elfos a rir. Sabe muito bem que nunca se cansa de recitar os seus próprios versos, mas, francamente, não sabemos responder à sua pergunta só com uma audição. O quê? Exclamou Bilbo. Não sabem distinguir as partes que são minhas das que são do Dúnadan? Não é fácil para nós distinguir a diferença entre dois mortais, disse o primeiro elfo. Disparate, Lindir, resmungou Bilbo. Se não sabem distinguir entre um homem e um hobbit, são piores julgadores do que eu imaginava. São tão diferentes como ervilhas e maçãs. Talvez. Os carneiros parecem sem dúvida diferentes a outros carneiros, replicou a rir Lindir. Ou aos pastores. Mas nós não nos temos dedicado ao estudo dos mortais. Temos mais em que pensar. Não discuto com vocês, respondeu Bilbo. Sinto-me ensonado depois de tanta música e tanto canto. Adivinhem, se quiserem. Levantou-se e aproximou-se de Frodo. Pronto, acabou-se, disse, em voz baixa. Saiu melhor do que eu esperava, pois raramente me pedem uma repetição. Que te pareceu? Não vou tentar adivinhar, redarguiu Frodo, a sorrir. Nem precisas. Na verdade, os versos são todos meus, tirando o pormenor da insistência de Aragorn em mencionar uma pedra verde. Pareceu considerar isso importante, não sei porquê. Fora isso, percebi que considerava todo o poema muito acima da minha craveira e até disse que se eu tinha o descaramento de fazer versos a respeito de Aerendil em casa de Elrond, isso era comigo. Acho que tinha razão. Não sei, observou Frodo. A mim pareceu-me que se ajustava.
embora não saiba explicar por quê. Estava meio a dormir quando começou e os versos pareceram a continuação de qualquer coisa que estava a sonhar. Só quase no fim é que compreendi que era realmente o Bilbo quem falava. Aqui é difícil mantermos-nos acordados, até nos habituarmos. Não quero dizer que os hobbits adquiram alguma vez o apetite dos elfos por música, poesia e histórias. Parecem gostar tanto dessas coisas como de comida, ou mais. Isto aqui vai continuar durante ainda muito tempo. Que dizes se nos escapássemos para mais uma conversazinha sossegada? Podemos? Perguntou Frodo. Claro que podemos. Isto é divertimento e não obrigação. Podes entrar e sair quando te apetecer, desde que não faças barulho. Levantaram-se, mergulharam silenciosamente nas sombras e dirigiram-se para as portas. Sam ficou onde estava, a dormir profundamente, ainda com um sorriso nos lábios. Apesar do prazer que lhe causava a companhia de Bilbo, Frodo sentiu um repelãozinho de pena quando saíram do Salão do Fogo. No preciso momento em que transpunham o limiar da porta, ergueu-se uma voz límpida que começou a cantar. A Elbereth Giltoniel, se livren pena Miriel, Omenel aglar Elenat, na Shaered Palan Diriel, o Galaremin Enorad, Fanuilus le Linaton Nefi Aear Sinefi Aearon. Frodo parou um momento a olhar para trás. Elrond estava sentado na sua cadeira e o brilho do lume banhava-lhe o rosto como a luz estival banha as árvores. Perto dele estava sentada a dama Arwen. Surpreendido, Frodo viu Aragorn de pé ao lado dela. Tinha a capa escura atirada para trás, parecia vestir uma cota de malha élfica e brilhava-lhe uma estrela no peito. Conversaram os dois, mas, de súbito, Frodo teve a impressão de que Arwen se virava para ele e a luz dos seus olhos incidia nele, de muito longe, e lhe traspassava o coração. Ficou parado, encantado, enquanto as sílabas suaves da canção élfica se sucediam como límpidas pedras preciosas em que a palavra e a melodia se fundiam. É uma canção dedicada a Elbereth, informou Bilbo. Esta noite cantá-la-ão muitas vezes, assim como a outras canções do Reino Abençoado. Vamos. Reconduziu Frodo ao seu pequeno quarto que dava para os jardins e ficava voltado para sul, através do desfiladeiro do Bruinen. Sentaram-se durante algum tempo, a admirar pela janela as estrelas luminosas que brilhavam por cima das florestas íngremes e a conversar em voz baixa. Mas não falaram das pequenas notícias do distante Shire, nem das sombras negras e dos perigos que os ameaçavam, mas sim das coisas belas que tinham visto, juntos, no mundo dos elfos, das estrelas, de árvores e do suave outono nas florestas. Por fim bateram à porta. Com sua licença, disse Sam enquanto enfiava a cabeça pela abertura, mas vinha perguntar se precisavam de alguma coisa. E com tua licença, Sam Gamgee, redarguiu Bilbo, desconfio que queres dizer com isso que são horas de o teu amo se deitar. Bem, senhor, ouvi dizer que há um conselho de manhã cedo, e ele só se levantou hoje pela primeira vez. Tem toda a razão, Sam, declarou Bilbo a rir. Pode-se dizer a Gandalf que ele foi para a cama. Boas noites, Frodo. Palavra, gostei muito de voltar a ver-te. No fim de contas, para uma boa conversa, não há ninguém como os hobbits. Estou a ficar muito velho e começo a recear não viver tempo suficiente para ler os teus capítulos da nossa história. Boas noites. Creio que vou dar um passeio e admirar as estrelas de Elbereth no jardim.